Existe um momento na vida de todo ser humano em que a gente bate de frente com um muro. Pode ser um diagnóstico, uma perda irreparável ou o fim de um sonho que a gente jurava que seria eterno. Nesses momentos, a nossa primeira reação é a luta. A gente empurra o muro, a gente grita com ele, a gente gasta cada gota da nossa energia tentando fazer a realidade voltar atrás. Mas o muro não se move. E é aí, no cansaço extremo dessa luta inútil, que a alma corre o risco de quebrar. Hoje, nós vamos falar sobre o que acontece quando a luta extrema acaba e a transformação interna começa. Viktor Frankl, o homem que sobreviveu aos campos de concentração nazista e descobriu o segredo da força humana no meio do inferno, nos deixou a chave. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Se você se sente presa a uma situação que não pode controlar, se você está exausta de lutar contra o inevitável, este vídeo é o seu ponto de virada. Vamos aprender como a aceitação não é desistência, mas a base da sua maior força. Hoje você vai descobrir que mesmo quando tiram tudo de você, ainda resta uma última liberdade que ninguém pode tocar. Bem-vindo ao Jardineiro da Mente, eu sou a Kátia. Para entender essa frase, a gente precisa entender de onde ela veio. Viktor Frankl não era um filósofo de poltrona, ele era um médico que foi jogado em Auschwitz. Ele perdeu a esposa grávida, os pais e tudo que possuía. Imagine a cena. Ele está despido, o cabelo raspado, sem nome, apenas um número tatuado no braço. Ele não podia mudar aquela situação. Ele não podia derrubar os portões do campo. Ele estava diante do muro mais cruel da história. Frankl observou que os prisioneiros que morriam primeiro não eram necessariamente os mais fracos fisicamente, mas aqueles que perdiam o sentido, aqueles que se recusavam a aceitar a realidade e ficavam presos ao passado, dizendo: isso não deveria estar acontecendo. A analogia da árvore e a tempestade. Imagine duas árvores durante um furacão. Uma é rígida, dura, orgulhosa, ela luta contra o vento, ela se recusa a dobrar. A outra é flexível, ela entende a força do vento e se curva. Qual delas sobrevive? A que se dobra permanece, a que resiste ao que não pode mudar, quebra. Ele descobriu que a nossa maior força não vem da nossa capacidade de dobrar o mundo à nossa vontade, mas da nossa capacidade de atribuir um sentido ao que estamos vivendo. Se você está cuidando de um pai doente, se você está enfrentando uma crise financeira que não foi culpa sua, você está no seu próprio campo de concentração emocional. E o primeiro passo para a liberdade não é abrir o portão, é mudar a forma como você olha para ele. Frankl escreveu algo que eu quero que você tatue na sua mente hoje. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o poder de escolher a nossa resposta. O estímulo é a tragédia, é a dor, é o fato de que janeiro foi difícil ou que fevereiro está pesado. A resposta é como você se comporta. Mas o que a maioria de nós faz? A gente reage no automático. A gente sofre porque a situação é ruim. O despertar que Frankl propõe é ocupar esse espaço vazio. Eu vou te explicar a analogia do tabuleiro de xadrez. Imagine que a vida é um jogo de xadrez contra um adversário invisível. O destino fez uma jogada terrível, tirou sua rainha. Você não pode voltar à jogada. Você pode passar o resto da partida reclamando que a jogada foi injusta, ou você pode olhar para o tabuleiro, como ele está agora, e perguntar: dada essa situação, qual é a melhor jogada que eu posso fazer? Mudar a si mesma significa mudar a sua postura interior, é sair da posição de vítima das circunstâncias para a posição de arquiteta do sentido. Aceitar a realidade não significa dizer isso é bom, significa dizer
Isso é real. E sendo real, eu não vou mais desperdiçar a minha energia odiando a realidade. Eu vou usar minha energia para decidir quem eu seria apesar dela. Quando você aceita o inevitável, o muro deixa de ser um obstáculo e passa a ser o seu campo de treinamento. É aqui que a vulnerabilidade que falamos na semana passada vira força bruta, porque nada pode derrotar alguém que já aceitou o pior e decidiu ainda assim encontrar um sentido para continuar. Por que nós adoecemos? A psicologia moderna e Franklin concordam em um ponto. O sofrimento não vem apenas do fato difícil, mas da nossa resistência a ele. Imagine que você está em um mar revolto. Se você tentar nadar contra a correnteza, com toda a sua força, você vai esgotar seus músculos em 10 minutos e afundar. Isso é o que fazemos quando dizemos: eu não aceito que isso aconteceu, porque comigo. Isso é resistência. E a resistência é o que drena a sua energia vital, o que te causa insônia e o que te deixa com os ombros pesados. Franklin observou que os prisioneiros que ficavam obcecados em como as coisas deveriam ser perdiam a imunidade literalmente. Quando você briga com a realidade, o seu corpo entende que você está em uma guerra perdida. Mudar a si mesmo começa por soltar os punhos. Aceitar que o mar está revolto não te faz afogar, te permite boiar para poupar fôlego e ver a saída. Muita gente confunde aceitação com a entrega dos pontos. Deixe-me ser bem clara aqui. Aceitação é ativa, conformismo é passivo. O conformista diz: nada vai mudar, então vou me jogar no sofá e desistir. Isso é niilismo. A pessoa que pratica a aceitação de Franklin diz: eu aceito que a xícara quebrou. Agora, o que eu posso construir com esses cacos? Aceitar que você não pode mudar uma situação como a progressão de uma doença de um familiar ou uma crise econômica é o ato mais corajoso que existe, porque exige que você pare de culpar o mundo e comece a assumir a responsabilidade pela sua resposta. O conformista é uma vítima, o aceitador é um mestre da adaptação. Mudar a si mesmo é entender que se o terreno mudou, o seu mapa também precisa mudar. Franklin dizia que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que ganha um sentido. Eu vou te contar uma história que ele relata no livro. Um médico idoso foi até ele desesperado porque não conseguia superar a morte da esposa que ele amava profundamente. Franklin perguntou: doutor, o que teria acontecido se o senhor tivesse morrido primeiro e ela tivesse que sobreviver sem o senhor? O médico respondeu: para ela teria sido terrível, ela teria sofrido demais. Então Franklin disse: veja, o senhor poupou ela desse sofrimento. O preço disso é que agora o senhor tem que sobreviver e chorar por ela. Naquele momento a dor do médico não mudou, mas o sentido da dor mudou. Ele percebeu que o seu sofrimento era um ato de amor. O que você está vivendo agora, por mais pesado que seja, pode ser transmutado. Esse cuidado exaustivo que você presta hoje é o seu testemunho de amor. Essa crise que você atravessa é o que vai te transformar na mentora de alguém amanhã. Quando você muda o porquê do seu sofrimento, você muda a sua biologia. Como aplicar Franklin hoje, em fevereiro de 2026? Através do exercício da pausa sagrada. Toda vez que uma situação imutável te causar angústia, faça 3 perguntas. Número 1. Isso pode ser mudado por mim agora? Se não, pare de empurrar o muro. Segunda, quem eu quero ser dentro dessa dor? Uma pessoa amarga ou uma pessoa que preserva a sua dignidade? Terceiro, qual é o pequeno sentido que eu posso extrair disso hoje? Pode ser apenas aprender a ter mais paciência ou valorizar um pequeno momento de sol. Mudar a si mesma não é uma explosão de um dia, é uma escolha de cada minuto. É ocupar aquele espaço entre o problema e a sua reação.
Viktor Frankl saiu de Auschwitz com nada, exceto a descoberta de que o homem é o ser que sempre decide o que ele é. Você não é o que o destino fez de você. Você é o que escolhe ser diante do que o destino fez. Se esse vídeo te ajudou a parar de lutar contra o muro e começar a olhar para dentro, eu quero que você se junte à nossa comunidade de Jardineiros da Mente. Inscreva-se para não perder a nossa série de blindagem emocional. E o nosso comentário de hoje é uma declaração de poder. Escreva: eu escolho o meu sentido. Deixe essa frase registrada para que nos dias difíceis você se lembre de que a sua última liberdade está intacta. Eu sou a sua mentora nessa jornada. Mude a si mesma e o mundo ao seu redor perderá o poder de te destruir. Até a próxima.